Tempos Modernos, de 1936, é um marco na filmografia de Charlie Chaplin. A linha de montagem da fábrica que o filme retratou havia acabado de nascer na época em que viveu Karl Marx. Marx era alemão e viveu de 1818 a 1883. No século XIX, período em que o capitalismo industrial estava se consolidando na Europa. As máquinas se disseminavam, operadas por trabalhadores assalariados. No filme Tempos Modernos, o Carlitos operário, criado por Charlie Chaplin, evidencia como na fábrica capitalista ocorre a exploração do trabalho que os operários realizam, justamente o ponto de partida para a discussão e análise da sociedade capitalista de Marx. Que concepção de sociedade Marx descreveu a partir da observação do mundo capitalista? O que ele trouxe de novo, especialmente para a sociologia? Para responder a essas perguntas, fomos a Sabaúna, um distrito isolado de Mogi das Cruzes, a menos de 70 quilômetros de São Paulo. Aqui, a economia gira em torno de uma única fábrica. São 320 empregos para uma população de 5 mil pessoas. Seria para o Marx, no século XIX, uma típica cidade operária. Porque no século XIX as cidades, em geral, se reuniam em torno de uma fábrica ou de uma mina. O professor de Ciências Sociais, Antônio Carlos Mazeu, da Unesp de Marília, nos acompanha. As perguntas sobre Marx e a sociologia também nos levaram ao encontro de um dos mais renomados pesquisadores em sociologia do país, Gabriel Kohn, da Universidade de São Paulo. O professor Kohn vai ficar conosco neste e nos próximos 2 programas, sobre outros 2 autores clássicos, Max Weber e Emílio Durkheim. Primeira pergunta a ele: que importância a obra de Marx tem para a sociologia? Olha, houve uma época até que se dizia que ele não tinha importância nenhuma, viu? Porque ele era considerado um economista, um filósofo, sei lá, um grande revolucionário, mas ninguém diria que ele tivesse contribuição para a sociologia. Que, aliás, quando ele escreveu, etc. e tal, pouco mais existia do que o nome inventado pelo Comte, um autor contemporâneo do Marx, que o Marx não gostava especialmente, ele tinha antipatia pelo Comte. Até porque o Comte, na perspectiva do Marx, era muito conservador, etc. Kohn se refere ao filósofo francês Auguste Comte, que em torno de 1830 foi o primeiro a usar o termo sociologia. No entender do Marx, o capitalismo produz uma primeira relação social fundamental, da qual derivam N outras, que é a relação de assalariamento, a relação de compra e venda de força de trabalho, que não é uma relação natural, ela teve que ser inventada. Alguém tem a indústria, alguém tem capacidade de trabalhar, a relação que se estabelece é eu vendo minha capacidade de trabalho para quem tem a indústria. Essa relação é central. Quer dizer que quando o pesquisador Flávio Sais, no programa sobre capitalismo no Brasil, disse: a ideia do trabalho assalariado seria, vamos dizer, o núcleo da concepção de capitalismo. Então, ele estava pensando de acordo com as descobertas de Marx. A história de Sabaúna se confunde com a expansão do capitalismo no Brasil. Lugar de passagem da antiga ferrovia São Paulo-Rio de Janeiro, era ponto de parada obrigatório para o abastecimento dos vagões com a produção agrícola local. Qualquer sociedade capitalista vai ter como desde a sua origem, vai ter como fundamento a ferrovia. Por que a ferrovia? Porque a ferrovia, antes de mais nada, é um instrumento de circulação da produção. Hoje, a estrada de ferro não transporta mais produtos agrícolas. A produção da fábrica de aquecedores, tomadas e chuveiros elétricos sai daqui pela rodovia Presidente Dutra, que praticamente acabou com o transporte ferroviário. O trem é usado apenas para o transporte de carga. A fábrica é a principal fonte de renda dos habitantes de Sabaúna. Sabaúna, ela está numa área de preservação. Então não podemos ter unidades fabris aqui, a não ser essa que já existia quando essa legislação foi feita, né? Eu diria até,
que a gente, olhando alguns setores da produção, lembra aquele famoso filme do Chaplin, em tempos modernos, né? Onde exatamente o trabalhador enlouquece pelo trabalho repetitivo. E ele enlouquece, lembra que o Chaplin sai apertando o botão, ele vê um vestido, vê os botões, ele vai querer apertar o botão do vestido da mulher. Marx, ele tem, como todos os grandes autores, tem um grande problema. O problema dele era, como é que eu posso explicar a dinâmica extraordinária dessa sociedade que se transforma de uma maneira verdadeiramente revolucionária por força de mudanças econômicas que tem como propulsor uma determinada classe, um determinado conjunto de pessoas. Eu não estou definindo com precisão, mas enfim, tem como propulsores o conjunto dos capitalistas, o conjunto daquilo que ele chamaria a classe burguesa. Como é que essa coisa caminha? Quais são as tendências? O que ela está produzindo? Quais são os limites disso? No capitalismo, o trabalho é livre, né? O trabalhador vende a sua força de trabalho e o empresário capitalista compra a força de trabalho. É uma sociedade baseada na propriedade privada dos meios de produção e é uma sociedade fundamentalmente organizada em função da produção de mercadorias. Então, obviamente, isso implica numa necessidade de um trabalho livre e de um trabalho transformado em mercadoria. Então, obviamente, que o Marx, quando vai analisar a construção da categoria trabalho, ele vai dizer, olha, toda forma social tem uma forma histórica de trabalho e no capitalismo, como elemento central, é o trabalho livre e a venda da força de trabalho que move, vamos dizer assim, a estrutura social. O comprador da força de trabalho consome-a, fazendo o vendedor dela trabalhar. Este, ao trabalhar, torna-se realmente no que antes era apenas potencialmente. Força de trabalho em ação. Trabalhador. Para o trabalho reaparecer em mercadorias, tem de ser empregado em coisas que sirvam para satisfazer necessidades de qualquer natureza. Por isso, temos inicialmente de considerar o processo de trabalho a parte de qualquer estrutura social determinada. O que acontece no capitalismo? Primeiro, o trabalhador não tem mais os meios de produção, ou seja, não tem os instrumentos de produção. O trabalhador vende só sua força de trabalho. Então, eu quero trabalhar. Pois não, o que o senhor sabe fazer? Eu sou marceneiro. Eu não tenho a madeira, eu não tenho o machado, eu não tenho a serra, eu não tenho a plaina, não tenho nada. Eu chego na fábrica, a fábrica me fornece tudo. Ó, todos os instrumentos de produção estão aqui. Você vai pegar a sua capacidade de trabalho, vai utilizar os meus instrumentos e vai produzir. Isso que são os meios de produção. Um dos grandes lances de gênio dele é que ele não falava simplesmente em produção. Eu quero ver qual é a produção. Ele não falava simplesmente no trabalho. Ele falava no modo de produção. Quer dizer, como é que se organiza isso? O que significa o seguinte: que tipo de relações sociais estão envolvidos numa certa maneira de produzir que usa tais recursos, tais tecnologias, tais matérias-primas e, claro, tais trabalhadores e tais proprietários de indústria, né? Porque é o homem que está o tempo todo em busca das relações sociais, não necessariamente daquelas que você vê à tua volta, mas daquelas que estão escondidas por trás do modo como se apresentam as coisas na sociedade em que nós vivemos, né? Era esse o grande argumento dele. Quer dizer, não fique olhando só para as relações que você vê às tuas voltas. Procure aquelas que estão escondidas. Porque se você descobrir as que estão escondidas, você vai entender melhor as que você vê à tua volta. Ele é o mais visceralmente sociológico dos grandes clássicos. Por isso, a análise de Marx do capitalismo vira uma análise da sociedade capitalista. Então veja qual é a lógica. Se o trabalho é a essência humana,
Se o homem é produto do seu trabalho, quando o ser humano que vai numa fábrica e vende a sua força de trabalho e tem expropriado uma parte dessa força de trabalho, que não lhe é paga, não é? O Marx vai chamar isso é uma alienação do trabalho humano. Então uma parte do seu trabalho está alienada. Por quê? Porque quando a gente pensa no trabalho humano, nós pensamos no resultado do trabalho. Então você imagina, isso o Marx vai chamar de processo de produção de mais-valia. Tentando exemplificar. Se eu faço um contrato com um capitalista, olha, eu vou trabalhar 8 horas por dia e vou receber R$10. Nessas 8 horas por dia, em 4 horas de trabalho, eu já paguei meus R$10, qual eu recebo. Aí eu trabalho mais 4 horas, que são mais R$10 que eu estou produzindo. Só que esses mais R$10 não vêm para mim, vão para o capitalista. O Marx vai dizer o seguinte, isto é uma expropriação do trabalho humano, e essa expropriação do trabalho humano eu vou chamar de mais-valor, ou mais-valia. O que o capitalismo está produzindo? O capitalismo é uma criação histórica de uma determinada classe social. A burguesia proprietária dos meios de produção. Ela tem que se relacionar com quem efetivamente produz. Ao se relacionar e colocar esse pessoal nas empresas, nas fábricas e tal, ela é obrigada a trazer para perto e organizar, de alguma maneira, esse conjunto que estava disperso por aí de trabalhadores diretos na produção. Resultado, o capitalismo produz, além de produtos materiais, além de mercadorias, produz uma nova configuração social. Para começo de conversa, uma nova classe. Ele sugere que, se o capitalismo gera uma nova classe que pode se orientar, combinar, organizar seus interesses de uma maneira que não tem compromisso algum com a manutenção da ordem capitalista, então na cabeça dele isso significa o seguinte, inexoravelmente, em algum momento essa nova classe vai fazer valer a sua capacidade e os seus interesses. E vai gerar um outro tipo de sociedade. Marx, sem dúvida, apostava nesse outro tipo, uma sociedade tipo socialista, que você não tivesse mais compra e venda de força de trabalho, não tivesse mais apropriação privada do trabalho, e na cabeça dele, tendencialmente, não teria nem mais o Estado como grande órgão coordenador da sociedade. O socialismo seria a realização inteira da ideia de sociedade, que significaria, no caso, associação livre de homens livres, não sujeitos a qualquer tipo de dominação externa. Isso seria, na cabeça de um autor como Marx, a realização plena da sociedade. Esse é o modelo, digamos, ideal que ele tinha na cabeça. Ele achava que havia condições históricas para, claro que num processo bastante longo, chegar a isso. Dessa análise de Marx, nasceram no século XX as correntes de pensamento chamadas marxistas, que dizem lutar pela criação de uma sociedade em que homens não explorem outros homens. Em 1917, a Revolução Russa, baseada no marxismo, buscou colocá-las em prática. Juntaram-se à União Soviética países do leste europeu que, em 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, passaram a ser chamados de Cortina de Ferro. Metade da Alemanha de Marx fez parte da Cortina de Ferro. A queda do Muro de Berlim, em 1989, simbolizou o fim da União Soviética, 72 anos depois de sua criação. A primeira tentativa histórica de realizar aquilo que real supostamente era o propósito do Marx não funcionou. Na realidade, foi efêmera, em termos históricos foi uma coisa minúscula, 70 anos não é nada da história. Foi uma espécie de espirro dentro da história. Eu não estou, com isso, desqualificando, é claro, eu estou me referindo, sem dúvida, à Revolução Soviética. Não estou desqualificando como fenômeno histórico, é importantíssimo, tem marcas gigantescas no século XX, e não só negativas, certamente não só negativas, muitas positivas, mas tem que considerar isso. Quer dizer, não é por um ato revolucionário assim, meio voluntarista que você muda esse negócio. Então temos que considerar que o capitalismo está aí, está firme, e não há, a não ser que você tenha uma concepção totalmente catastrófica,
não há muita perspectiva de uma mudança no curto prazo e nem seria desejável. Nessa sociedade capitalista analisada por Marx, a educação tem um papel decisivo. A primeira criança que nós trabalhamos, quem foi? Ele não tem, pessoalmente, uma reflexão sistemática sobre educação. Mas a tendência maior do Marx e dos seus seguidores é de desenvolver uma visão crítica sobre os limites da educação na sociedade contemporânea, que, no entender deles, estaria demasiado voltada para a reprodução das condições já dadas de vida social e não suficientemente voltada para criar indivíduos capazes exatamente de ir além, de transcender isso, né? E o que Marx pensaria do mundo de hoje? Olha, o Marx ficaria espantado por dois motivos, segundo a minha avaliação. Primeiro, ele diria o seguinte: tudo aquilo que eu avaliei, que eu analisei, está acontecendo, né? A mercadoria se transformou, não é mais um fetiche, mas é uma reificação. O mundo vive uma reificação. Todas as relações sociais se mercantilizaram, não é? O Marx imagina o Marx caminhando pela Avenida Paulista e olhando as revistas de mulheres nuas. Ele iria dizer: está aí o ser humano que virou mercadoria de vez, se vende pessoas nas ruas, não é? Ele diria que a mais-valia se realiza hoje de uma forma brutal, de que há uma concentração, de que houve aquilo que ele dizia que era uma tendência, aconteceu, a fusão do capital financeiro com o capital industrial, que é o capital monopolista do mundo contemporâneo, não é? E também iria dizer o seguinte: puxa vida, essas experiências socialistas falharam e falharam muito. O pensamento marxista se defronta, entre outras coisas no momento, com o seguinte problema: a forma tradicional de construir uma alternativa histórica ao predomínio unilateral da sociedade capitalista, que seria a organização política de uma poderosa classe trabalhadora, de um poderoso proletariado, essa condição não existe mais. A classe trabalhadora está na defensiva, perdeu as suas condições de negociação e não é uma força, e não será em futuro próximo. Os trabalhadores da produção não serão uma força capaz de mudar a sociedade. Então, essa alternativa se foi. O problema é qual é historicamente a alternativa possível e como é que ela pode se organizar. A partir de que indicações, por que modos, nacionalmente, internacionalmente, localmente, em nome de que bandeiras e por aí vai.